Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estava aqui fazendo a leitura da palavra do Senhor e resolvi deixar esses versículos comparativos aqui que o Senhor fala através de Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 17. Onde o Senhor fala a quem Ele amaldiçoa e por que Ele amaldiçoa, e a quem Ele abençoa e por que Ele abençoa. Amém? Deus, Ele é justo, Ele nem amaldiçoa nem abençoa alguém por motivos que não sejam justos, né? Ele é justo. Amém? E Ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias, ele diz assim, ó: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. O versículo 7 fala o seguinte: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. O Senhor, Ele é como a árvore plantada perto de água, que espalha as suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes quando não chove. Ela não se preocupa, continua dando frutas, amém? Então aqui o Senhor fala de duas situações, de pessoas que Ele amaldiçoa e de pessoas que Ele abençoa. As pessoas que Ele amaldiçoa, segundo a palavra dele, diz que Ele amaldiçoa porque essas pessoas tomam a decisão de se afastarem dele. E se afasta dele justamente por confiar em pessoas, em outras pessoas, na força e no poder de outras pessoas, como ele diz, de apenas fracos seres humanos. Então, deixa de confiar no Criador para confiar na criatura. Deixa de confiar no Deus Todo-Poderoso para confiar no homem que é falho e pecador, né? Que pode não favorecê-lo no momento que ele mais precisar. Então, Deus, Ele amaldiçoa pessoas que se afastam dele por confiar no homem, não é? Por confiar na força e no poder do homem. Porque quando você se afasta de Deus por esses motivos, Deus, Ele não se agrada, Deus, Ele se entristece e Ele se aborrece. E por isso Ele amaldiçoa. Só que no versículo 7 Ele vai falar a quem Ele abençoa. Porque Deus tanto amaldiçoa como Ele abençoa, dependendo das nossas ações. E aqui no versículo 7 Ele diz: eu abençoarei aquele que confia em mim. Sabe, queridos, a confiança está atrelada onde Ele abençoa e onde Ele amaldiçoa. Porque na maldição, quando as pessoas se afastam de Deus e passam a confiar em pessoas, não é? Eles estão negando a confiança no Senhor. Então, Ele amaldiçoa porque o homem deixa de confiar nele, se afasta dele. E Ele abençoa o homem que confia nele, aquele que tem fé nele. Aí Ele diz que essa pessoa é como uma planta, né, uma árvore plantada perto de águas, de um ribeirão. E essa planta, ela espalha as suas raízes até o ribeirão. E quando vem o calor, ela não tem medo, essa planta não tem medo, pois suas folhas sempre ficam verdes quando não chove. Ela não se preocupa, continua dando frutas. Por quê? Porque ela tem as suas raízes que chegam até a fonte, até as águas, que é o Espírito Santo. Então o Senhor abençoa aquele que confia nele e aquele que tem fé. Aí Ele faz dessa pessoa uma árvore que dá fruto, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de sequidão, sabe? Mesmo em tempo de fome, essa árvore ela vai dar fruto.
porque as raízes delas estão junto ao ribeiro das águas, que simboliza o Espírito Santo de Deus, uma fonte que nunca falta. Mas aqueles que deixam de confiar no Senhor para depositar sua confiança em homens, o Senhor amaldiçoa. E aí ele vai crescer, ele vai ser uma planta, ele vai crescer, mas ele vai crescer no solo infértil. Ele vai crescer no lugar onde ele não vai dar fruta. Ele pode até ter folhagem, mas ele não vai ter fruta. E uma árvore que não frutifica, para nada serve. Então, como ele diz aqui, ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Então, a gente vê que a diferença, né, entre as pessoas que confiam no Senhor, que têm fé, e naqueles que já não acreditam mais, que já não esperam mais, que já não entregam mais ao Senhor, né, os seus problemas, a sua vida. Então, essa palavra que eu deixo para vocês, se você quer ser uma árvore que dê fruta em todo o tempo, né, uma árvore que tem as suas raízes alongadas, as suas raízes profundas em Deus, você deve confiar nele e você deve permanecer tendo fé nele. E você que por um acaso escolheu se afastar de Deus e confiar em outras pessoas, lembre-se que você será uma planta no deserto e que não vai produzir nada e que não vai crescer nada. Vai ser alguém raquítico, alguém que não vai alcançar o rio no tempo da seca, no tempo da preocupação. Você não vai ter como ser alimentado pelas águas, que simbolizam o Espírito Santo de Deus, porque as suas raízes são curtas, né? Então, que fique essa palavra aí para a meditação nossa, que Deus, ele tanto amaldiçoa como ele abençoa. Vai depender muito das nossas atitudes, porque quem nos condena somos nós mesmos. A palavra de Deus, ela não está nos condenando. Aqui Deus está tomando decisões diferentes em relação ao homem de acordo da maneira que ele vive, da maneira das suas escolhas, né? Então são as nossas escolhas, é a maneira que a gente vive que vai definir se seremos abençoados ou amaldiçoados pelo Senhor, amém? Então, se você está aí esquecido de Deus, se afastou do Senhor e depositou a sua confiança em pessoas, depositou a sua confiança no emprego, no dinheiro, lembre-se que o Senhor disse que ele amaldiçoará essas pessoas. E para você que está aí firme na fé, né, que está confiando no Senhor, apesar dos problemas, apesar do choro, apesar da tristeza, apesar do deserto, mas você está aí firme no Senhor, ele diz que você será como essa planta que sempre dará fruto, mesmo no tempo de seca. As tuas folhas estarão verdes e você dará fruto, amém? Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida. É a promessa de Deus para aquele que confia nele, que entrega tudo a ele e que tem fé de que ele pode mudar a nossa história, a nossa situação, amém? Eu estou falando isso para vocês, mas essa palavra ela está bem servindo para mim, sabe? Que tem dias que a gente pensa que está tudo bem e de repente a onda se levanta, o vento começa a soprar forte. E aí você, do nada, se vê numa tempestade, mas aquele que acalma a tempestade, aquele que dá ordem ao vento, que dá ordem ao mar, ele está conosco para acalmar a tempestade e nos dar o livramento que precisamos, amém? Só que o nosso coração precisa crer nisso, precisa confiar nele, deixar que ele dê a ordem ao mar, deixar que ele dê a ordem ao vento, porque só vai obedecer a ele. Não adianta a gente querer ordenar, né? Porque quem faz é o Senhor, amém? Então confia no Deus que te abençoa, no Deus que tem se agradado de ti, né? No Deus que tem feito você dar fruto, mesmo quando ninguém está dando fruto, mesmo quando ninguém consegue, você está ali com as suas folhagens verdes, dando fruto a tempo e fora de tempo, porque você tem raízes em Deus. Porque as tuas raízes estão perto do ribeiro, que é o Espírito Santo, amém? Que é ele que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz crescer, florescer e dar frutos, é o Espírito Santo de Deus.
Então, que essa palavra fique no teu coração. Que você seja abençoado, não amaldiçoado. Que você seja uma árvore frutífera e não uma árvore que não cresce, que não dá fruto, que é raquítica. É esse o desejo do meu coração para você e para mim também, amém? Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Bom final de semana, um bom sábado que daqui a pouco já vai começar, um ótimo final de sexta-feira. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teu emprego, teus amigos, sabe? Que você seja uma bênção, que você seja como essa árvore aqui, que o Senhor fala aqui em Jeremias. E que Ele te abençoe, por você confiar nele e ter fé nele, amém? E eu paro por aqui. Porque eu tenho recebido essa palavra. Eu estava precisando. E quando eu estou me sentindo triste, eu aprendi uma coisa no Senhor. Aquele Salmo 91, eu vou abrir aqui. O Salmo 91, versículo 1, ele diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês. O que eu aprendi com esse salmo. Salmo 91. 81. Salmo 91. Salmo 91 diz assim, ó. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Amém? E eu tenho aprendido com esse salmo que todas as vezes que eu me sinto com medo, todas as vezes que eu me sinto insegura, todas as vezes que eu me sinto triste, desamparada por uma palavra, por um gesto, por alguém, e todas as vezes que eu me sinto desabrigada ou com medo, eu corro para essa palavra, queridos. Sabe, o Espírito Santo uma vez disse a mim, quando eu estava muito aflita, você tem um esconderijo. Corra sempre sempre que você precisar, corra e se esconda nesse esconderijo do Salmo 91. Não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando eu estou aflita, eu corro e me escondo nessa palavra, me escondo no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E ali quando eu corro que me escondo nessa palavra, o meu coração ele descansa, porque eu sei que eu estou abrigada, eu sei que eu estou guardada, eu sei que eu estou protegida pela palavra do Senhor, que diz que Ele é o nosso refúgio, que diz que Ele é o nosso defensor, é o nosso protetor. Amém? Então todas as vezes que você estiver triste, se esconda no esconderijo do Altíssimo, até que as calamidades passem, até que o problema passe, até que o medo passe, até que a angústia passe, até que o choro passe, a tristeza passe, até que a incerteza passe, a insegurança passe. Fique abrigado na palavra do Senhor, fique abrigado em Jesus, fique abrigado na palavra que Deus tem deixado para a gente se esconder. Se esconda no Senhor. Ele é a nossa rocha forte, Ele é nosso abrigo, Ele é nosso protetor, Ele é nosso castelo forte. Amém? É um conselho que eu te dou porque tem funcionado para mim. Todas as vezes que eu me sinto triste por algum motivo, eu me escondo no Senhor. Eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo. E aí eu descanso. O Espírito Santo me traz paz, me traz calma, me traz tranquilidade, até que tudo passe. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amo muito todos vocês. Amém, amém e amém.